coração. Quando você fala assim, o Espírito, és bem-vindo aqui. Esse bem-vindo tem que ser um bem-vindo na sua vida, na minha vida. Nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não habita nas paredes, não habita nos instrumentos. O Espírito Santo habita em vidas, em pessoas. É o desejo dele, Senhor, o desejo dele encher a tua vida, encher o teu coração. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Acho mais alguns instantes. Fale ao Espírito Santo, fale com ele, peça a presença dele, a graça dele sobre a sua vida, sobre você. Com certeza, as melhoras que eu espero para mim, as melhoras que você espera para você, só o Espírito Santo pode realizar, só ele pode fazer. Não há mão humana capaz de operar dentro de você. Não há conversa que seja suficiente para entrar dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que vivifica as coisas de Deus dentro de nós, transforma a palavra de Deus em algo operoso no meu coração, no teu coração. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ele usa a palavra para abençoar a minha vida e a tua vida. Por isso nós muitas vezes ouvimos a palavra, não somos mudados, porque o Espírito Santo precisa operar sobre a palavra nas nossas vidas. É Ele que vivifica a palavra em nós, é Ele que faz com que todas as coisas de Deus tomem sentido dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Aleluia. Espírito de Deus, nós te amamos. Espírito de Deus, nós glorificamos o nome do Senhor pela tua presença, pelo teu derramar, pelo teu mover. Espírito de Deus, nos ajude. Espírito de Deus, fortalece-nos. Espírito de Deus, nos ilumina, nos esclarece, nos guia em toda a verdade. Espírito de Deus, nos ajude para que as coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, elas aconteçam pela tua operação, pela tua manifestação. Oh, aleluia. Tu tens liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Tu tens liberdade nesse lugar. Afugenta Satanás, afugenta as trevas, afugenta o mal, Espírito Santo, e manifesta a tua graça neste lugar, manifesta a tua unção neste lugar. Oh, Espírito Santo, faz a obra. Senhor, amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs, glória a Deus. Deus seja sempre glorificado, aleluia. Irmãos, nós vamos ter o nosso momento de ofertar. Você pode se preparando. Os irmãos estamos iniciando o mês de dezembro, né? Hoje é o 9º dia do mês de dezembro. Estamos fechando, né, esse ano de 2020, um ano. A gente às vezes vê situações, lembrando aqui não me lembro o ano exatamente, mas imagina, para aquele pessoal que na virada do ano teve aquele tsunami na Indonésia, e aquilo foi uma comoção mundial, morreram mais de 300 mil pessoas naquele evento, não só na Indonésia, mas nas ilhas, nos países do entorno ali. E nós, os irmãos verem que foi um ano muito difícil. Com certeza o pessoal daquela região deve achar-se um ano muito difícil, mas como não aconteceu uma coisa de proporções mundiais, então acaba que não se sente tanto, né? Agora esse ano foi um ano assim difícil, e
para todos os lugares, né, irmãos? A gente olha para. Você vai ver, por exemplo, um evento esportivo, seja da Fórmula 1, seja do futebol americano, da Copa da Europa, para todo lugar que você olha, você vê os estádios vazios, né, sem pessoas, e não só cuidado com as questões assim, das pessoas que estão hoje ausentes de muitos lugares, como também nós sabemos que muitas pessoas estão ausentes porque já perderam a sua vida, né, que tem acontecido em todo o mundo, né? Então, com certeza, para a história da humanidade, esse ano de 2020 vai ficar aí como um dos anos mais complicados, dificultosos, né? Onde a humanidade toda passou a lidar com uma situação que assim, sem precedentes, né? Então, de certa forma, a gente passou assim até de uma forma a celebrar muito mais o estar vivo, né? Ter saúde. E nessa noite a gente está louvando a Deus, né? Pela vida, pela saúde, louvando a Deus aqui hoje, né? Pelo retorno do irmão Ronaldo, do irmão Magnete, que passaram dias difíceis, né? Mas foram preservados e guardados pela misericórdia de Deus, né? Celebrando a Deus pelo retorno da Karen, a esposa do Lucas, que passou uns dias aí também internada. E não, irmãos, que a gente pensa assim de maneira nenhuma, né, que a pessoa de mais idade tem que morrer, né? Mas realmente é pavoroso, assim, né? Você vê a Karen e o Lucas casaram-se há poucos dias, né? E a gente vê assim, um casal passando por um momento de extrema dificuldade, assim. Mas nós louvamos a Deus pela vida da Karen, por você estar aqui, estar com saúde, e continuamos orando por você, pelo Lucas, em nome de Jesus, tá bom? E também, irmãos, estou assim grato, né? Ontem eu não falo assim, até para não estar alarmando também, né? No dia de ontem, eu estava indo para Botucatu, e quando chegou por volta do quilômetro 150, eu não sei o que efetivamente aconteceu, mas eu comecei a entrar num pânico assim, terrível, né? E eu olhei para mim e falei, gente, eu estou surtando, o que está acontecendo comigo? E aí eu comecei a ficar muito apavorado, assustado, minha respiração ficou difícil, meus braços começaram a formigar, e eu falei, meu Deus, acho que eu vou morrer. Comecei a tomar água, mas aí a água me dava essa de vômito, né? E parei num posto de atendimento que tem na rodovia, mas aí estava vazio, né, o posto, eu bati na porta lá, ninguém me atendeu. Eu fui ficando muito angustiado, eu estava com vontade, sério mesmo, de deitar na beira da pista, não o carro passar em cima, para alguém prestar atenção de mim. Eu falei, nossa, eu vou morrer sozinho aqui, do jeito que eu estou aqui. E aí fui ficando muito angustiado. Aí deu uma acalmada, eu peguei o carro, tinha um pedágio mais 2 km para frente, cheguei no pedágio, pedi o rapaz para buzinei lá, o rapaz já me atendeu, falei que eu estava passando muito mal. Aí veio, passou uns 15 minutos, chegou o resgate lá, eu estava com uma pressão de 16/9, né? Estava bem agitado, o pessoal conversou um pouco comigo, e aí me removeram para o hospital. Eu fiquei 2 horas na Santa Casa lá de Porangaba, né? Tive que fazer alguns exames, e eu estava com taquicardia, né? Ela falou que meu coração estava muito acelerado, e por isso que eu estava com aquela sensação no princípio. Aí eu fui medicado, cheguei até Botucatu, voltei, e aí me recomendaram procurar um cardiologista, né? Eu fiquei olhando assim, bem-vindo à velhice, né? Bem-vindo à velhice, aquelas coisas que eu olhava lá longe antigamente, né?
correndo, jogando bola e tal. Hoje eu já olho para elas assim, eu já olho para mim jogando bola, essas coisas bem distantes, eu já olho para caixa de remédio, né? Antigamente eu ouvi o irmão Pedro falando, capotei. Eu falei, Deus me livre, capotei. Agora só está vendo os negócios chegar mais perto. Mas graças a Deus, irmãos, eu fiquei bem, hoje eu passei o dia bem. Quem me viu hoje falou que estava com cara de doente, né? Estou com cara de doente, irmãos? Não, graças a Deus. Estou com cara de cansado, né? O pessoal falou que deve ser alguma coisa da área emocional também. Então, por favor, os irmãos parem de dar tribulação, parem de perturbar, ver se conseguem ficar pelo menos o resto de dezembro e o começo de janeiro aí, sem aprontar, sem ficar irmão doente também, irmão que parece que vai morrer, caso certo. Então, me ajude aí, tá bom, irmãos? Senão eu vou ter que pedir licença pastoral, porque eu já tenho quase, deve ter pelo menos uns 27 anos, irmãos, que eu pastorei assim de forma ininterrupta. Se eu fiquei fora da igreja, assim, eu me lembro dos períodos que eu fiquei mais tempo fora da igreja, foi quando eu viajei para a Índia e quando eu viajei para Israel. Foram 12 dias e 15 dias. Mas, em geral, o máximo que eu fiquei fora da igreja, assim, eu sempre estar em algum ambiente da convenção, depois foi 7 dias, 8 dias, e eu preciso da oração dos irmãos, da ajuda dos irmãos. Amém? Então, mas, por isso que eu estou falando com os irmãos, porque a gente está aqui celebrando a vida, né? Celebrando estar vivo, agradecendo ao Senhor, dizendo, como disse o Samuel lá, beleza, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos fazer uma oração, né? Apresentar a Deus nossos dízimos e ofertas, tá bom? Fechando esse mês de dezembro, então, agradecidos a Deus porque estamos terminando o ano assim, se não maravilhosamente nessa área financeira, mas estamos bem, irmãos. Foi um ano de acréscimos de coisas materiais da igreja, e um ano que nós estamos terminando com o saldo que dá para a gente começar um ano tranquilo na presença do Senhor nosso. Então vamos orar, nosso bom querido Alfredo vai estar fazendo oração, e nós vamos contribuir com alegria em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós damos graças ao Senhor, meu Deus, Sim, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nosso favor. E esse é um momento tão especial quanto o louvor, a oração e a administração da Sua palavra, que é de nós estarmos ofertando ao Senhor e devolvendo parte daquilo do dízimo que o Senhor tem nos dado, Senhor, através do nosso trabalho. Nós oramos grato ao Senhor por esta igreja, Senhor, conforme nós vimos o testemunho agora do Teu céu. E que o Senhor sempre, Senhor, dê graça a cada membro desta igreja, e cada um de nós possamos nos unir nos momentos difíceis, para que a Tua casa, Senhor, tenha mantimento, como sempre teve durante esses 20 anos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem sair do seu lugar, primeiro aqui do lado direito, e eu aqui, tá bom? Depois o seu dízimo, oferta, depois os irmãos do lado direito. Os irmãos, bandeira vermelha, esquerda, por gentileza. Meus irmãos, a lista de presentes vai passar aí, né, os irmãos
pouquinho depois. Os irmãos que são membros da igreja que estão assistindo pela internet, nós combinamos os irmãos no domingo pela manhã assinarem a lista de presença. Depois nós vamos estar enviando para o cartório, para registro e tal. Estivemos na semana passada, irmãos, reunidos. Eu não estive aqui no domingo com os irmãos. Eu estava no estado do Sergipe, né, na cidade de Aracaju. Tivemos lá uma assembleia da convenção do estado do Sergipe. Eu fui representar o conselho lá no sábado pela manhã e no domingo pela manhã. Tivemos lá um momento com os nossos irmãos e foi uma bênção. Eu cheguei aqui no domingo, por volta já das 9 horas da noite, no Instituto dos Irmãos. Mas na semana passada, nós tivemos uma reunião com os obreiros na terça, né? Eu não vim no culto na quarta também, né? Não vim, não, na verdade. Já não estava na quarta passada, na verdade. E aí nós estivemos lá, conversando aqui com os obreiros e comentando assim, né, que nas nossas atividades final de ano agora, nós não vamos ter nenhuma atividade na igreja aqui no Natal. Parece que o Natal vai ser na sexta-feira, né? E nós temos quarta-feira o culto, aí quinta, sexta nós vamos ter as atividades, né? E aí nós voltamos no domingo, no dia 27, né? Domingo, dia 27, aí a gente tem culto no domingo pela manhã, dia 27, tá? Tá certo, né, irmãos? Isso que eu estou fazendo isso, tá? Aí, na virada do ano, aí eu já comentei com os irmãos que nós vamos ter uma atividade aqui na igreja, né? Nós temos o culto de virada de ano, nós vamos fazer, aí já é da sexta para o sábado também, não é isso? Verdade, né? Então, não, é quinta para sexta? Não, uma semana depois, é de sexta Oi? para sábado. Então, vai dar quinta para sexta ou sexta para sábado? É sexta para sábado, é uma semana de diferença. Quinta para sexta. É isso? Confere? Quinta para sexta, certo? Então nós vamos fazer assim, tá? É isso, quinta para sexta? Então tá bom. Então aí o que nós vamos ter? Nós temos o culto na quarta-feira. E aí, na quinta-feira, nós vamos fazer tudo na sequência, né, Alfredo? Então, na quarta-feira, próximo final do ano, a gente não vai ter culto na quarta, tá certo? Presta atenção. Vai ter culto na quarta? Não. Então, nós vamos ter culto na quinta-feira. E que horário vai ser o culto? 10h30. Tá? 10h30 da noite, nós vamos fazer o culto. E nós vamos fazer o culto da virada. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos ouvir alguns testemunhos, nós vamos compartilhar a palavra e nós vamos orar a Deus. Assim que terminou a oração da meia-noite, o que nós vamos fazer? Assim que terminar a oração, Tomar ceia. nós vamos tomar ceia. Nós combinamos aqui com os obreiros, né? Então nós vamos começar o ano tomando uma ceia, louvando a Deus, agradecendo o Senhor, porque no ano de 2021 nós estamos com a mesma responsabilidade, né, irmãos? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós vamos começar o ano celebrando a ceia, e assim que nós terminarmos a ceia, nós celebramos a Deus, agradecemos o Senhor, e aí nós vamos para casa, no dia de quinta para sexta. Aí nós temos a sexta-feira, que é o dia 1º, e sábado é o dia 2. Dia 2 nós começamos o quê? Campanha, 12 dias de favor para 12 meses de bênção, tá certo? Então, nós, durante os 12 dias, nós vamos abrir aqui na igreja, irmãos, no sábado à noite e no domingo pela manhã. Aí, a partir do domingo, nós combinamos já isso na reunião com o campo, nós vamos estar tendo os cultos unificados. Vai ser só quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós vamos fazer aqui no templo. E os outros dias nós vamos fazer via internet, via live, tá? Aí nós vamos estar fazendo a campanha com todo o campo. Os dias de segunda, terça e quinta e sábado, nós vamos estar fazendo juntos
uma live, ou eu e o pastor Fernando, ou Moisés e Fernando, ou Silvio, nós vamos estar fazendo a escala, depois passando para os irmãos, e aí cada um vai orar na sua casa pelos dias pelos meses do ano de 2020, tá? Nós vamos estar usando essa revista, irmãos, 2021, um ano de recomeço. Nós vamos estar falando disso, né? De princípios, de fundamentos para o início das coisas, tá certo? Então, princípios e alinhando a visão do reino. São 12 estudos bíblicos, né? Que a gente vai estar compartilhando dele juntos. Eu vou estar tentando, irmão, ser mais ativo no grupo da igreja, sempre chamando os irmãos para alguns motivos de oração durante os dias dos 12 dias de clamor, que é sempre um começo de ano importante para a gente, quando nós estamos orando e colocando tudo nas mãos de Deus. Amém? Tá? Então, essa revista, irmãos, ela vai custar R$6, tá bom? Eu queria assim que cada irmão pegasse uma. Eu trouxe, acho que, quantas que tem, Solange? 60, tem acho que 61 revistas, tá? O som está oscilando, né? A tela está de um jeito, todas. Tem 61 revistas, tá bom? E aí nós vamos estar usando essas revistas. Os irmãos, com o passar dos dias agora, pode ir adquirindo a revista, tem o Fernando, tem o Rogério, a Roda. Vocês podem pegar a revista com eles, tá bom, meus irmãos? E para os irmãos acompanharem em casa a leitura, os estudos bíblicos, e você guardar também, você anotar aqui os estudos e os pedidos de oração de cada mês. Entenderam, irmãos? Amém? Então, queria dar um panorama aí para os irmãos das nossas atividades. Vou deixar uma palavra bíblica, irmãos, uma reflexão para os irmãos, e depois nós vamos fazer a apresentação já da diretoria da igreja, e a gente passa para os irmãos, tá? Eu queria que os irmãos tivessem aberto o texto de Isaías, no capítulo 66. Será que é assim, está ruim aqui desse microfone? Pega isso aqui. Isaías 65, eu me lembro. Esse aqui também me lembro. 65, no versículo 17. E esse texto, irmãos, é um texto. Assim, eu não tive estudando muito sobre ele, mas, a meu ver, é um texto assim, escatológico, né? Na verdade, pode ser que não seja um texto que está falando referente ao novo céu e a nova terra, lá no finalzão mesmo da Bíblia, mas a questão do período do milênio, né? Porque ele vai fazer uma citação aqui de alguém que ainda é amaldiçoado, de alguém que pode morrer, está falando de desfrutar de algumas coisas ligadas à família, né? Que pelo menos a gente entendendo que a Bíblia Sagrada fala, que nos céus, lá nos céus mesmo da eternidade, essas perspectivas, pelo menos é o que se entende, né? Que essas perspectivas familiares, elas não existem, né? O Jesus, quando foi questionado acerca disso, sobre quem seria o marido da mulher, né? Numa possível vida futura, né? Ele estava falando uma seita dos saduceus que tinha essa crença, né? Ele pergunta e ele diz: olha, no céu as pessoas não se casam, não se dão em casamento, eles são como os anjos do céu. O céu é sempre assim uma questão de muito pensamento do ser humano, porque às vezes pensa-se assim, né, irmãos? Se as pessoas se lembram ou não se lembram das pessoas na eternidade, né? Se você for pensar, quando aparecem Elias e Moisés falando com Elias, falando com Jesus, né? Em Mateus no capítulo 17, quando você olha para aquela perspectiva, Moisés já morreu lá no Antigo Testamento, né?
e Elias também subiu aos céus. Uma situação bem diferente. E os dois estão lá num estágio onde você olha dentro do mundo espiritual e os dois são os dois. Então, se você olhar assim, mas não vai conhecer, não vai saber. Até como que você celebra uma vitória que você não sabe que você ganhou? Meio estranho, né? Então, porque às vezes as pessoas têm um pensamento assim bem limitado e diz assim: pastor, mas eu não vou ficar triste lá no céu de lembrar, por exemplo, do meu pai e da minha mãe e olhar e perceber que eles não estão ali, já que as pessoas vão se conhecer, né? De repente você vai ver, de repente olhar para o céu e não ver uma pessoa conhecida, uma pessoa que você gostava, e aí de repente, né? Até chegar e ver no céu uma pessoa que você não gostava. Falar assim: puxa vida, essa pessoa chegou aqui, fulano chegou e tal. Mas a gente tem que pensar o seguinte, irmãos: aqui no céu, o ser humano está revestido, o apóstolo Paulo diz, né, que o que é mortal vai se revestir de imortalidade, e o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então, uma coisa que eu sempre penso sobre o céu é que a justiça de Deus, ela vai ser ministrada sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Você acredita que você vai estar lá? Eu preciso que você seja da glória a Deus, porque é coisa de quem vai estar lá, né? Você vai estar revestido de um perfeito senso de justiça. Então, quem estiver no céu, irmãos, não vai estar lá pensando em quem está aqui ou quem não está aqui. A alegria de quem estiver no céu é a alegria de ver que a justiça de Deus se cumpriu e você está lá presente com Deus Todo-Poderoso. A justiça de Deus, ela se manifesta na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então ninguém vai estar lá pensando nos seus méritos, mas todo mundo que estiver lá vai estar para adorar o Deus Todo-Poderoso, aquele que se assenta sobre o trono, e adorar o Cordeiro de Deus, que é o provedor da nossa presença naquele lugar, né? Então, nos céus a Bíblia diz que habita justiça. Então ninguém vai estar lá com esses sentimentos fragmentados, sentimentos humanos, não. O céu é o lugar da manifestação da justiça de Deus. Então quem estiver lá sabe por que está lá, e quem não estiver, irmãos, com certeza Deus sabe tudo o que Ele fez. Então não adianta a gente ficar nutrindo esses sentimentos, esses pensamentos. Enquanto a gente tem vida e oportunidade, o que a gente deve fazer é orar pela vida das pessoas, interceder pela vida das pessoas, pedindo a Deus pela salvação delas, porque é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, imagino que esse texto ele está se referindo a Jerusalém de Deus, mas na questão do período do milênio. Mas o que eu li nesse texto aqui, que eu achei interessante hoje, é interessante, né, irmãos, como que Deus ele sabe lidar, né, e as coisas que Deus se propõe a fazer para o seu povo, elas sempre vêm em cima daquilo que a alma do ser humano anseia, né? Se tem alguém que é especialista, porque você pode pegar uma pessoa, ela vai estudar, ela vai conjecturar, ela vai pesquisar, ela vai chegar a algumas conclusões, mas como Deus, Ele é extremamente sábio naquilo que a minha alma precisa e naquilo que a tua alma precisa, né? Nas coisas que realmente vão satisfazer, né? Porque, irmãos, às vezes, se você for perguntar para alguns seres humanos assim, olha, o que seria o céu para você? O que seria? Pode ter certeza que tem gente que de repente diria para Deus: olha, o céu perfeito para mim vai ter bastante picanha, vai ter
porque os conceitos deturpados que o ser humano tem do que é bom, do que é perfeito, do que é glorioso. Eu estava lendo esse texto hoje e vendo isso, né? Como que as coisas de Deus, elas são assim perfeitas. O Senhor, Ele fala das promessas que Ele faz, das coisas que Ele vai fazer. Eu achei tão interessante isso, né? Quando o Senhor fala que as pessoas vão construir casas e nelas eles vão habitar, que as pessoas vão plantar vinhas e vão comer do seu fruto, né? Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Se tem uma das coisas, irmãos, que angustia o ser humano, que deixa o ser humano abatido, é ele perceber que ele vai trabalhar bastante, que ele vai fazer bastante coisas, mas que ele não vai desfrutar das coisas que ele faz. Quantas pessoas que ralam, trabalham e nunca vão ter condições, irmãos, de ter uma casa como a que ele trabalhou nela. Tinha uma música lá acho que era quem cantava, era o Zé Geraldo que cantava, né? Tá vendo aquela igreja, moço? O camarada que falava de várias coisas que ele fez, que ele trabalhou, mas que ele não pôde desfrutar, né? Fala do hospital, né? E por fim, né? Ele fala da igreja, que é um lugar onde ele podia entrar, e que lá Jesus falou com ele, né? Então, olhando assim, né? Quantas coisas que a gente faz, que a gente trabalha nelas, que a gente coloca a mão para ajudar, mas que o ser humano, no final das contas, ele não desfruta. Às vezes, por exemplo, não sei se os irmãos reparam isso, às vezes 200 pessoas trabalham, e no final, quem vai lucrar com o trabalho de 200 pessoas é uma pessoa. É o dono do dinheiro, é quem está segurando lá na ponta está manipulando todas as marionetes e fazendo as pessoas. E lógico, irmãos, que isso gera no mundo um sentimento de injustiça. Essa semana eu estava passando, né, em frente assim, um lugar, e pensando, eu falei, meu Deus do céu, se o mundo, e é engraçado isso, né, irmãos, porque você olha para Deus, você olha para o Senhor, a Bíblia Sagrada diz assim, olha, Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos um lugar. Agora os irmãos acham que no que Jesus está preparando em tempos de eternidade, Ele está preparando coisas melhores para e para outros, e olhando assim, dizendo, aquele lá, vou preparar qualquer coisa para ele, qualquer coisa para ela. Vocês acham que Jesus está trabalhando assim, irmãos? Ou Jesus está trabalhando num senso de justiça? Porque se olha para o mundo hoje, às vezes você passando por alguns lugares, agora mesmo a gente passou, né? Eu estava olhando, você vê assim, alguns lugares que as pessoas habitam, e você pensa assim, né? Esses dias eu vi uma reportagem, a casa de uma atriz foi vendida nos Estados Unidos por 85 milhões. E com certeza, aquela casa dela deve ter cômodos que ela nunca foi, espaços que nunca são usados. Os atores, os famosos, eles compram casas que tem 40 quartos, bem dizia já o profeta Brother Simeon, né? Quando ele cantava aquela música, Johnny, Johnny, esta noite, Johnny, pedirão a tua alma. Ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir 20 camas uma noite, tanta gente passando fome, e a justiça pede a tua cabeça, porque a justiça está dizendo aqui nesse texto, né? Nas coisas do Senhor nosso Deus, tanto no céu como na Jerusalém perfeita, lá ninguém vai ansiar por uma casa boa, lá ninguém vai ansiar por nada justo, porque Deus vai fazer as coisas justas na manifestação dele. Então ninguém lá vai ficar ansiando por um bom lugar, porque lá, assim, tudo que a pessoa fizer, ela vai desfrutar, ela vai ser digna daquilo que ela fizer, daquilo que ela realizar. E hoje os irmãos percebem isso, né? Muitas vezes a pessoa realiza
faz, ela projeta, ela arquiteta, ela constrói. E às vezes quem vai desfrutar é o filho do rico, que é malandro, que nunca fez nada. Então, o mundo, irmãos, ele é injusto. E é interessante perceber nesse texto como que Deus fala a alma do ser humano. É por isso que o céu é desejável, que a eternidade é desejável, que as coisas de Deus são desejáveis, porque elas são justas, elas são corretas. E eu acho fantástico isso, irmãos. Hoje você vê as pessoas, elas ganham as coisas, desfrutam de coisas por questões de acaso, por ser de uma determinada família, porque ganham os votos, porque compram os votos, né? Nem sempre há uma meritocracia, né, nas coisas que acontecem nesse mundo, nem sempre. Mas aqui o Senhor diz, né, que tudo aquilo que a pessoa fizer, que tudo aquilo que a pessoa plantar, ela vai plantar e ela vai desfrutar, né? E olha que coisa interessante, enquanto que as coisas aqui nesse mundo são extremamente limitadas, e parece como que está chegando a hora da pessoa desfrutar de alguma coisa, ela acaba sofrendo, às vezes morrendo. Não, aqui a Bíblia diz que além da bênção, as pessoas vão desfrutar da longevidade. Então, o texto está dizendo aqui que os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos, porque a longevidade do meu povo será como da árvore. Então, esse texto aqui está falando de milênio, está falando de um período, lógico, milênio de 1000 anos, né? Mas ele dá assim traços da eternidade, de como é, porque, irmãos, por mais que a pessoa se esforce, por mais que a pessoa batalhe, né? Ela trabalha aqui nesse tempo, e quando chega o tempo da pessoa desfrutar, a gente percebe que o vigor já foi, às vezes o ânimo já foi, a condição para uma viagem, para uma vida prazerosa já foi. Mas Deus fala no tempo da Bíblia que tanto a bênção como os muitos anos vão estar presentes com os seus filhos, com os seus eleitos, para que eles desfrutem da bênção do Deus Todo-Poderoso. E eu estava olhando assim, anseios da alma do ser humano, né? Desfrutar, não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade. Quantas pessoas que pensam hoje em não ter filhos, por quê? Medo de perder para as drogas, medo de perder para o crime, medo de perder para a violência, medo de tantas coisas ruins, né? Há um tempo atrás, irmãos viram aí, o mundo sendo, pelo menos aqui no Brasil, né? Acontecendo vários casos aqui, crianças nascendo com encefalia, né? Crianças apavorando as mulheres, a ideia de ter filhos, de gerar e tal. E é interessante, né? A Bíblia fala de um tempo onde as pessoas vão desfrutar do fruto do seu trabalho, não vão desfrutar de uma maneira curta, porque haverá longevidade dada pelo Senhor nosso Deus. E também a Bíblia Sagrada falando, né, que haverá o prazer de gerar filhos, né? Porque Deus é capaz, irmãos, de gerar um lugar onde a gente percebe que nesse lugar vale a pena viver. Vale a pena. Eles nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, os seus filhos estarão com eles. O Senhor fala, né, imagina que tempo maravilhoso em que um pensamento já é uma oração respondida pelo Senhor nosso Deus, né? O texto diz aqui: antes mesmo que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Né? Hoje nós vivemos um tempo onde o Senhor fala: clama a mim, eu responderei.
esse texto aqui, o texto não vai precisar nem de clamar, porque vocês falando ainda, as coisas vão estar acontecendo. Aleluia, glória a Deus. E o texto fala, como a gente está falando que não está falando de eternidade, creio que por isso que o texto também vai falar do lobo, do cordeiro. Então é um texto do profeta Isaías, provavelmente se referindo ao milênio, mas para dar a ideia de paz, ele diz: o lobo e o cordeiro, o leão comendo palha. E hoje, né, irmãos, a gente olha assim para o mundo que a gente está vivendo, mundo convulsionado, agitado, mundo onde, principalmente, uma coisa que você percebe que falta nesse mundo que nós estamos vendo, falta paz. Falta paz. E infelizmente, a gente olha para esse mundo, irmãos, e quando a gente olha para as Escrituras, por incrível que pareça, ele ainda vai passar por um tempo de piora. Você olha para o Apocalipse, e num tempo antes de acontecer essas coisas aqui, a Bíblia Sagrada ainda fala de um cavaleiro que sai montado num cavalo, e que o Senhor permite a ele, na abertura de uns selos, tirar a paz da terra, para que os homens se odeiem e matem uns aos outros. Eu sempre ilustro essa ideia dizendo o seguinte: hoje, quando você entra num ônibus, por que você fica tranquilo? Por quê? Porque, querendo ou não, irmãos, ainda há uma mão de Deus estendida, né? Ainda há uma manifestação do Espírito Santo de Deus sobre o mundo. E se a mão de Deus está estendida, e se o Espírito Santo de Deus está operando, uma das características de Deus, irmãos, a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Então a paz de Deus, a paz do Espírito, a paz da mão do Senhor, ela ainda opera sobre a vida dos seres humanos. Então a gente fica tranquilo, porque a gente fica em paz, porque a gente acredita que aquele motorista que está dirigindo vai levar o ônibus para o lugar certo. Mas quando essa paz for tirada, e as pessoas estiverem se traindo, se odiando, se detestando, se matando, e a desconfiança total operando sobre a face da terra, aí é cada um para si e Deus para ninguém. O ditado hoje é esse, né? Cada um para si e Deus para todos. Só que nesse período sem paz, cada um para si, Deus para ninguém e o diabo querendo matar todo mundo. Aí vocês imaginam como é que vai ficar esse mundo aqui. E o contrário disso, dentro da operação de Deus, é a Bíblia dizendo isso: olha, quando a mão de Deus está operando, as pessoas desfrutam, vivem muito, vivem em paz, os filhos não são para calamidade, são abençoados, e a paz é tanta que o lobo anda junto com o cordeiro, que o leão come palha. Então, irmãos, eu li esse texto hoje, eu fiquei olhando, falei: meu Deus, como que o Senhor, ele é um caso sério, né? Como que o Senhor, ele é rejeitado pelas pessoas, mas como que é exatamente na mão do Senhor que está a nossa paz e a nossa quietude. Você imagina se toda pessoa ruim, de maus intentos, inclusive os religiosos, que usa a religião de uma maneira enganosa, usa para interesses pessoais, se todas elas hoje se convertessem, se todas as pessoas que estão hoje com armas na mão se rendessem, entregassem as suas armas e se rendessem ao Deus Todo-Poderoso. É mais ou menos isso, irmãos. É mais ou menos isso que Jesus faz quando ele chora sobre Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, se ao menos hoje você fosse capaz de conhecer a quem pertence a tua paz, vocês conseguissem enxergar. Por isso que ele chora: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja
Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas ele diz: olha, mas isso te está encoberto. Eis aí a vossa casa, e ela vai ficar deserta até o dia em que você diga: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, por quê? O dia que Jerusalém declarar bendito aquele que vem em nome do Senhor, é o tempo, irmãos, que esse período aqui vai estar começando. Aleluia. E Cristo vai reinar na sua cidade, mostrando, irmãos, que é nas mãos dele que está a nossa paz, a nossa verdade. Então nós não podemos, irmãos, perder de vista essa quietude, perder de vista essa tranquilidade, perder de vista esse sentimento, sabe, de que sempre vai estar nas mãos do Senhor nosso Deus toda a justiça que nós desejamos, a paz que nós desejamos, a bênção que nós desejamos. Com certeza ela está nas mãos desse Deus que sabe muito bem lidar com as necessidades da alma do ser humano. Sabe, irmãos, eu sempre penso assim, ó, se nós perdermos a perspectiva das coisas futuras e nós vamos viver só de uma pregação, do louvor, sabe, das estruturas religiosas do nosso dia, vai chegar uma hora que a igreja vai virar um enfado e a gente não vai nem gostar de congregar mais. Acredito que uma das coisas que mais move o coração da gente, no sentido de congregar, de servir a Deus, é exatamente a perspectiva das coisas futuras. Das coisas futuras. Porque se a gente for viver correndo só atrás das coisas desse mundo, a gente não vai se preocupar em cuidar da vida. Porque para viver aqui nesse mundo, irmãos, muita gente consegue viver de qualquer jeito. Agora, para ir para o céu, a gente percebe aqui, ó, o céu é o espaço dos eleitos de Deus, dos escolhidos do Senhor. O texto está dizendo aqui, né? Deixa eu pegar o óculos para mais fácil. Porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão o máximo, o texto diz aqui, e as obras desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. E como é bom, irmãos, nós olharmos para as Escrituras e nós percebemos assim que nós somos eleitos em Cristo, né? A palavra do Senhor diz, Jesus fala: não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, vos designei para que vocês vão e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Ontem, irmãos, num momento assim que eu estava muito angustiado, foi a primeira vez que eu passei por isso na minha vida, porque eu percebi assim: Deus, olha, eu estou passando muito mal e pode acontecer de eu morrer. A minha única preocupação, irmãos, era olhar para frente e falar assim: Deus, Jesus, eu quero estar bem com o Senhor, eu quero estar bem com o Senhor. Porque isso, irmãos, não é memória. Qualquer coisa que acontecer comigo, com você, daqui a 200 anos, você pode ter certeza que se a vida continuar, ninguém vai lembrar da gente. Daqui a 200 anos, ninguém vai lembrar de mim, ninguém vai lembrar de você. Pode acontecer, se alguém daqui a 200 anos, e aqui tiver um tempo ainda, tiver um lugar, alguém pegar as atas da igreja e for ler, vai olhar lá: olha, foi um tal de Orlando que fundou aqui, foi um tal. Mas esse aqui, ó, é o espaço onde a gente nunca vai ser esquecido, né? Aleluia! Esse aqui é o espaço daquele que tem a memória eterna, e tudo que as pessoas fazem para a glória do nome dele, ele sabe recompensar, ele sabe levar a pessoa a desfrutar. Aleluia! É por isso que a grande sacada da vida, irmãos, é viver para a glória do Senhor nosso Deus. A grande sacada da vida é acreditar naquilo que Jesus falou: olha, se alguém quiser ganhar a sua vida nesse mundo, vai
Mas se alguém perder a sua vida por amor de mim, ele vai achá-la, ele vai ganhá-la, né, irmãos? O pastor Joel lá de Avaré, ele sempre faz uma ilustração bem interessante que eu acho, que ele diz assim, né, irmãos? Tem pessoas que pegam a sua vida e acham que estão ganhando a vida e gastam toda a sua vida aqui nesse mundo. Beleza. Gastam a vida naquilo que vai durar pouco. Agora tem pessoas que preferem perder a sua vida aqui nesse mundo e economizar a sua vida para viver aonde? Na eternidade. Então tem gente que está investindo a sua vida naquilo que é passageiro, e tem gente que está investindo a sua vida naquilo que é eterno. Me parece que essa é uma postura bem sábia, né, irmãos? Investir a nossa vida naquilo que é eterno. Então eu queria deixar essa reflexão, esse pensamento para os irmãos, e ainda que a gente está olhando para isso lá no futuro, mas mesmo hoje, confie nisso. Deus sabe aquilo que é necessário para a sua alma. Deus sabe aquilo que verdadeiramente é capaz de te satisfazer. Amém? Deus conhece cada anseio da sua alma. Deus conhece cada necessidade do seu coração. Às vezes eu fico pensando assim, irmãos, que tem coisas que a gente acha que elas seriam extremamente úteis para a gente, mas com certeza elas são inúteis. Quem sabe o que é útil para mim, quem sabe o que é útil para você, é o Senhor nosso Deus. Eu queria te convidar nesta noite para essa oração simples, mas mais uma vez, abra tua boca, se coloque de pé um pouquinho, abra tua boca e reconheça que você precisa do cuidado de Deus sobre a sua vida. Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor cuide de mim, eu preciso que o Senhor cuide da minha vida, eu preciso de reconhecer o teu cuidado sobre a minha vida, sobre a minha história. Ora, fale com Deus em nome de Jesus. Pai, nós nos curvamos ao Senhor nessa noite e sabemos que está nas tuas mãos, que é perfeito. Sabemos que está nas tuas mãos, ó Pai amado, tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos. Em muitos momentos, a nossa vida, a nossa alma, a nossa carne corruptível, ela tenta estabelecer para nós coisas que são passageiras, são temporais, que parecem, ó Deus amado, que vão preencher a nossa vida, a nossa existência, mas que, Senhor, tudo que nós precisamos está nas tuas mãos. Tudo que nós precisamos, Senhor, está em Ti. Nós nos curvamos a isso nessa noite e pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai amado, nos ajude nessas coisas. Que o Teu Espírito Santo traga paz, traga quietude ao nosso coração acerca disso. Que haja sempre, meu Deus, uma reconciliação da nossa alma com o Senhor, Pai, reconhecimento de que só o Senhor pode suprir as verdadeiras necessidades, aleluia, da nossa alma e da nossa existência, Pai amado. Glória a Deus, glória a Deus, glória seja dada ao santo nome do Senhor, ao santo nome do Senhor. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Cante só uma vez assim, olha. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Tu és
fechando esse momento, primeiro, apresentando assim uma palavra de gratidão, né? Nós temos hoje, fazendo parte da diretoria da igreja aqui, o nosso irmão, eu sou o pastor presidente, o pastor presidente da igreja, o pastor Paulo, ele estava aqui dirigindo a igreja, né? Hoje ele pastoreia a nossa igreja lá em Salto Grande. O pastor Paulo exercia a função de segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente, né? E o nosso irmão presbítero Alfredo já trabalha com a gente aqui um bom período, sempre exercendo a segunda vice-presidência, né? O primeiro secretário da igreja hoje é o nosso irmão presbítero Fernando, e o segundo secretário, nosso irmão Rogério, Diácono Rogério, está lá em cima. O primeiro tesoureiro é a nossa irmã Tiffany, e o segundo tesoureiro, a nossa irmã Roger, né? Tá certo. E aí nós estivemos conversando aqui esses dias para trás, nos organizando, né? E nós tivemos a única pessoa que não vai dar continuidade, o nosso irmão, obviamente, o Paulo, né, que está dirigindo hoje a outra igreja, e nós conversamos também com a irmã Tiffany, né? Agradecemos a ela pelo trabalho, pela aplicação nesse tempo, e ela também não vai estar continuando, né, participando da diretoria da igreja. E aí nós estivemos organizando uma nova diretoria, né, conversando com os irmãos, estivemos apresentando para os obreiros na semana passada. Então, a diretoria da igreja vai ficar composta, né? Eu continuo como pastor presidente. O pastor da igreja, irmãos, pelo nosso estatuto, quando são igrejas autônomas, ele é o pastor da igreja, e essa função de pastor, ela acaba sendo determinada pela convenção do Estado, né? Então, o pastor sempre tem o referendo da convenção para continuar presidindo a igreja, e ele continua por tempo indeterminado, após a gente por tempo indeterminado, e o pastor ele fica com a prerrogativa de a cada 3 anos ele apresentar para a igreja uma diretoria. Se a igreja aprovar, essa diretoria ela tem a sua vigência para os 3 anos. Então, nós estivemos convidando para exercer a função de vice-presidência da igreja aqui junto com a gente, olhando assim até pelo aspecto do nosso campo. Nosso irmão pastor Fernando, né, por isso que ele está presente aqui hoje, eu queria convidar ele para estar se posicionando aqui, do lado aqui. Nosso irmão presbítero Alfredo continua exercendo a segunda vice-presidência, ele está presente aqui também, pode estar. Acho que fica certo ficar de lá para cá, né? Vai ficar certinho, então fica ali, Fernando. Esses vindo de lá para cá, assim. A gente, é por questão de carro, não é de tamanho, né, gente? Porque se for pegando assim, eu chego lá. Eu fiquei colado aqui. Um pouquinho mais para lá, Fernando, por favor. Isso. A primeira secretaria, né, nosso irmão presbítero Fernando continua exercendo a primeira secretaria. A segunda secretaria, nós convidamos para estar tendo uma experiência juntamente conosco, nosso irmão André, né? Vai estar compondo com a gente na diretoria. Quem diria, né, irmão Fred, que a gente colocaria um camarada assim na diretoria, né? Estou falando a roupa, né? Antigamente eu tinha que estar terno e gravata, né? Se a gente viesse fora disso, a gente era apedrejado, né? Aí você fala, nosso pastor presidente, como é que está agora também? Igual o Playboy, né? A primeira tesouraria, né, irmãos, vai ser exercida pela nossa irmã Roger, né? E o irmão Rogério, ele continua na gente com a diretoria, exercendo a segunda tesouraria. Rogério, antes de você chegar aqui, pede para a gente lá aqueles negócios lá para a gente mostrar para os irmãos. Quero mostrar, irmãos, porque é uma raridade, né? A grande maioria das igrejas não tem isso, e a gente vem trabalhando aí, o Rogério trabalhando já há muitos anos, batalhando
E eu queria apresentar para os irmãos o que é uma bênção, uma vitória, né? A nossa igreja, ela, lá em Botucatu, quando o irmão falava só, o irmão que era vereador da cidade, ele falava assim: pastor, se algum dia a prefeitura chegar aqui e começar a cobrar do senhor, o senhor pergunta dele se a catedral da igreja católica tem. Porque na verdade ninguém na cidade de Botucatu tinha isso, irmãos. Então, era até uma maneira da gente se defender, né? Mas aqui em Botucatu a gente tem, né? O cadastro de pessoas jurídicas. Na nossa igreja aqui em Caieiras tem, né? A nossa licença de funcionamento, ou seja, o alvará de funcionamento da igreja, né? Que a gente não fecha aqui por falta de alvará de jeito nenhum, não é verdade? Então a igreja tem seu alvará e também a nossa construção, ela tem o seu habite, né, Rogério? Ou seja, qualquer momento, vamos fazer um negócio com o prédio da igreja aqui, para a gente comprar um outro maior, tudo, ele tem condição de ser negociado assim, certinho, tudo certinho, porque a igreja tem escritura, tem o habite, tem o alvará, tem tudo certinho aqui, tudo regularizado para a glória do Senhor. Isso louva a Deus, né? Tem o alvará, o certificado do corpo de bombeiros, né? Assim, a igreja que funciona dentro das normas de funcionamento. Claro, irmãos, que para um lugar que tem uma lotação aqui para 120 pessoas, não é? Aquele negócio que precisaria de corta-fogo, tal, seria um ambiente maior. Mas para a nossa estrutura aqui, está tudo regularizado, tudo muito bonitinho. A gente louva a Deus pela vida do irmão Rogério, que é uma pessoa que Deus deu para a gente aqui e que ele trabalha nisso e conseguiu organizar isso para a gente, tá bom? Obrigado, viu, irmão Rogério, pelo seu trabalho, que Deus te recompense. Então, irmãos, esses são os 7 membros, né, que está constituindo o pessoal que cuida da parte administrativa da igreja. E caso os irmãos aprovem, né, essa diretoria, né, os irmãos que são membros da igreja, eu queria que vocês se manifestassem ficando de pé, né, os irmãos que aprovam. Então tá bom? Você pode anotar lá depois, está vendo lá, houve uma aprovação unânime para a diretoria, até a Vitória, que é um membro mais novo da igreja, batizou a gente, aprovou a gente, né? Só falta ela falar, não aprova porque meu pai não está aí. Não, minha mãe está. Então está aprovada, né, a diretoria. Então, irmãos, assim, a gente não escolhe aqui, né? A gente até pensa assim nos irmãos, né? E agradece a cada um pelo seu trabalho na igreja, mas só pode colocar 7. Então a gente sempre pensa assim, pessoal que já é mais técnico em alguma área, que pode ajudar a gente, né? Alguns a gente coloca assim, pensando na pessoa ter uma experiência ministerial, de conhecer mais questões de funcionamento de igreja, tá? Mas todos os irmãos, com certeza, obreiros daqui da igreja, irmãos e irmãs, são extremamente úteis na composição do trabalho da obra do Senhor nosso Deus. Amém? Amém. E chega um pouquinho para cá, irmão presbítero Freire. Chega um pouquinho para cá, nós vamos fazer a oração de posse, né? Eu vou ficar aqui do lado também. Vocês veem como que essa questão de honra é um caso sério, né? Eu sempre zoo, sempre brinco, né? Da pessoa, mas hoje eu queria convidar ela para fazer a oração de posse da diretoria da igreja, um dos membros mais antigos aqui da igreja, a nossa irmã Mariolina. Então você vem assim que orar pela gente, tá bom? Tá vendo? Você, tem vários dias que eu fico te zoando, hoje é um dia de honra para a sua vida, né? Tá bom? Pastor, quer me matar de susto? Não, aí nós vamos nos ajoelhar aqui, irmãos, receber essa oração. A Mariolina vai orar representando a Assembleia da Igreja, toda a comunidade que está aqui, tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos ajoelhar então, meus irmãos. E assim que a Mariolina terminar a oração, eu vou levantar os irmãos aqui, tá bom? E aí a gente dá a bênção apostólica e dá o culto e a Assembleia por encerrado nessa noite, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Pai, todos reunidos na
presença, Pai, para te honrar, te glorificar, te bendizer, te exaltar de todo o nosso coração, Pai. Aqui está toda a tua igreja representando essas vidas, Pai, que foram escolhidos, Pai, como presos na tua obra, Pai, para fazer tudo segundo a tua vontade, que o Senhor capacite a cada um deles, Pai, porque eles são dependentes de ti, como a tua palavra já falou desde o início, Pai. Nós dependemos de ti em tudo, Pai, e que o Senhor possa capacitar essas vidas que aqui estão de joelho diante do teu altar, Pai, para trabalhar na tua seara com amor, com dignidade, com sabedoria, Pai. É o que a igreja te pede, Pai. Eu vou representando a igreja, Pai, que aqui está diante da tua face, e nós te pedimos, te suplicamos de coração, que o Senhor capacite essas vidas, Pai, para fazer o melhor da tua obra, com toda a obediência, sinceridade, sabedoria, que somente o Senhor pode dar, Pai. É o nosso pedido, Pai, de toda a igreja, em teu nome, para a tua glória, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja permanece de pé, os irmãos permanecem aqui ajoelhados. Obrigado, Maria Helena. Que Deus te abençoe. Bom, deixa eu abrir o protocolo para colocar minha máscara para levantar os irmãos. Tá? Grande amor de Deus Pai, graças de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Paz do Senhor, meus irmãos, obrigado pela presença. Nos vemos domingo às 8h30 para a Santa Ceia.